Bem-vindos ao iPop. Esse podcast é para falar sobre cultura pop em geral. Bem, meu nome é Marcela e no segundo episódio de hoje nós vamos falar sobre algumas polêmicas envolvendo o mundo do K-pop e sobre alguns destaques do cinema. Bem, eu quero apresentar para vocês os meus colegas. Meu nome é Farney. Meu nome é Luísa. E a gente, acho que para poder puxar, né? Vamos relembrar, né, toda a polêmica envolvendo o caso da Kim Sae-ron e do Kim So-hyun. Em 2022, a atriz Kim Sae-ron se envolveu em um acidente de trânsito, né? Segundo o que foi postado na mídia, a atriz estava num estabelecimento e saiu, né, alcoolizada e acabou batendo em uma árvore, né, causando geradores de energia. A parte lá na Coreia, acho que quem não sabe vai ficar sabendo agora, envolvendo acidentes de trânsito, principalmente quando envolve bebida, é uma coisa assim repudiada, né, para toda a população. Por conta desse acidente, geraram multas, né, milionárias, onde a atriz teve que fazer o pagamento dessas multas. Até então todo mundo achou que seria, né, a respeito ela que teria pagado, mas agora, com toda a polêmica envolvendo também o ator, né, o Kim So-hyun, e a Gold Mentalist, que era a empresa antiga da atriz, né, onde a empresa fez o pagamento dessas multas, acabou que ela ficou com uma dívida milionária, teve nessa dívida milionária. Após, né, um tempo, a própria empresa, né, começou a cobrar da atriz, né, para que seja pago. Até então eles disseram que ia pagar, né? E eles pagaram. E aí, depois que eles fizeram o pagamento dessas multas, a atriz ficou em dívida, né, com a empresa começou a cobrar, inclusive carta de cobrança. Isso aí é uma coisa confirmada, a empresa informou, né, que realmente houve essas cartas de cobrança, mas segundo eles, não era nada assim para poder fazer a atriz, né, vir, né, a desviver, vamos colocar assim dessa forma. O CEO, né, o dono dessa empresa é o ator Kim So-hyun. Acho que quem assistiu Tudo Bem Não Está Bem, quem assistiu também Rainha de Lágrimas, sabe, né, que é o protagonista. Ele é dono dessa empresa, né, e ela pediu, né, ajuda por ele ser dono da empresa para que ela esperasse um pouco, né, para fazer o pagamento dessas dívidas, porque no momento ela não estava trabalhando, né, ela estava em hiatos desde esse acontecimento do acidente de trânsito, que foi em 2022. E aí, devido, né, a todas essas questões, da empresa estar cobrando ela, né, da empresa pressionando ela para pagar, a atriz, né, cometeu autoextermínio. Após, né, isso acontecer, vieram todas as outras polêmicas, né, que o ator e a atriz namoraram quando ela ainda era menor de idade, né. Até então, o que foi dito é que ela tinha 15 anos quando ele tinha 20, né? Isso. E eles começaram esse relacionamento. Exatamente. E ela cometeu o ato de extermínio no dia do aniversário dele. Isso, acho que foi uma coisa assim que pegou muito para a sociedade em si, ficasse muito impressionada, porque até então os próprios pais da atriz informaram que ela veio, né, lá eles não usam o WhatsApp, é o KakaoTalk. Isso. Ela foi no KakaoTalk do ator, pediu ajuda, né, para poder conversar com o pessoal da empresa, porque ela não tinha condições de fazer o pagamento dessa dívida, né, e acabou que não foi atendido. Segundo os parentes da atriz, ele nem chegou a responder nada, não chegou a, vamos dizer assim, nem dar uma resposta, né, nem que sim, nem que não. Então, uma coisa que é bom, acho que a gente falar aqui, é que essa empresa, a Golden Mentalist, ela é uma empresa muito nova, né? Então, quando a
a atriz começou a trabalhar, ela estava no relacionamento com o Kim So-hyun, né, de acordo, supostamente, né, gente, vamos todo mundo aqui trabalhar com supostamente, porque até então é isso que está falando nas notícias e tudo, mas assim, nada, né, tem como comprovar, né, isso é o que a gente sabe do que saiu na mídia. A atriz, né, quando entrou, ela estava namorando com o Kim So-hyun, e que os primeiros trabalhos que ela fez dentro dessa empresa foram trabalhos não remunerados, justamente para poder conseguir, né, fazer com que a empresa crescesse perante, né, as outras e chamar mais gente para poder trabalhar nessa empresa, né, que era recém-criada. Informações também que a empresa Gold Medalist não aceitava que outras pessoas se dispusessem a pagar essa dívida para ela. Ela pedia para que alguns amigos que são famosos, que tinham condições de ajudar ela a quitar essa dívida com a empresa, fizesse o pagamento, mas até o momento foi especulado que a empresa não aceitou um terceiro se envolver nessa dívida. E estão tendo a mídia agora está observando as investigações que a polícia está indo a caso, né, para poder confirmar ou comprovar ou não, né, as mensagens que eles trocavam antes, quando ela ainda era menor de idade, quando mensagens dele cobrando ou da empresa cobrando essas mensagens que supostamente foram trocadas entre eles a respeito dessa dívida. Tem vários vídeos, né, fotos, imagens dos dois juntos. Depois de um tempo surgiram várias provas, né, de que eles realmente estiveram juntos. Inclusive, pessoas na internet estão dedicando aí um tempo justamente para fazer essas investigações, porque muitos vídeos, inclusive no TikTok, pessoas mostrando ali, igual, por exemplo, que eles estavam num lugar que eles tiraram uma foto, viram ali a roupa que eles estavam usando, que eram roupas ali da época, porque até então, por serem artistas, serem famosos, eles acabam tendo essa vantagem de utilizar roupas da estação, de marcas importantes que lançam na coleção. Então, tipo assim, existem provas e elas são irrefutáveis. Mas, igual nós sabemos, que muitas das vezes, por ser, inclusive, da própria Coreia, acaba que empodera muito pro homem, né? Mesmo que a mulher tenha feito várias formas possíveis de deixar a prova para mostrar que ela realmente esteve com ele. Isso. A coisa não tá muito boa para ele também não, porque recentemente a Prada encerrou o contrato com ele. Soube que ele tá perdendo alguns contratos também como ator. Gente, outra coisa, o que foi aquela entrevista, não, né? Coletiva de imprensa, onde ele praticamente não deixou ninguém falar, só ele falou, apresentou provas e tudo mais provas. E aquela cara de choro? Quando a gente falou aqui agora sobre a coletiva de imprensa, sobre algumas provas que surgiram, mas a gente está falando aqui supostamente, tá, galera? Isso, então, tipo assim, estamos falando aqui uma coisa que a gente pescou na internet, confirmações nós vamos ter aí durante os dias, porque isso ainda tá rendendo. Então, tipo assim, é apenas em cima de suposições que a gente pega na internet. E tem outro negócio, né, que enfiaram o nome da Sully no meio, a Sully do FX. Isso, porque o irmão da Sully, né, porque ele fez, né, um filme com a Sully, viu? Eu não sei se ele começou sendo o diretor, eu sei que o diretor saiu desse filme, e parece que o Kim So-hyun assumiu o papel de diretor também, além de ser o protagonista, e teve cenas de nudez, né, e o irmão da Sully fala que o que aconteceu? Por que não usou, né, a dublê que estava lá para poder fazer essas cenas? Que até então teria sido acordado, né, que a Sully, nessas cenas, ela não iria participar, mas no final ela acabou fazendo, né? Se foi alguma coisa que o ator, por exemplo, usou, né, manipulou ela para poder... Isso, manipulou ela para poder fazer. Lembrando que isso tudo aí, gente, é supostamente, essas informações vocês encontram aí na internet, só dá um Google, tá bom? A gente também sabe que Twitter também tem, assim, informações, apesar de com muitas, né, opiniões. A gente precisa bastante filtrar o que vem dali. Filtrar o que vem. E quem tiver gatilho também, né, acho que é bom a gente falar, quem tiver gatilho com os temas que a gente está falando, por favor, não escute, né,
o podcast, porque a gente está falando O desse tipo de episódio coisa. de hoje. E também, né, Exatamente. e quem tiver questões, não procurar, né, na internet, porque às vezes você pode ler e não se Pode sentir causar bem, gatilhos, sentimentos né? Acho ruins. que Marcela pode falar melhor disso, né? Então, isso é o que a gente, mais uma vez, isso que a gente está falando aqui é o que a gente pesquisou e viu na internet. E gostaria de estar repassando para vocês também para Isso. propor um debate relacionado a isso, o que vocês acham, qual é o seu ponto de vista. Sim, não o que podemos vocês podem deixar de criar, falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, foi uma vida que se perdeu. Exatamente. E a gente não pode deixar isso passar batido, né? Estamos perdendo muitos idols, né, ultimamente. Isso. A Sully mesmo foi um caso triste. Uma live que ela fez, né? Aonde ela estava com a cara toda abatida. Gente, eu cheguei só de lembrar, eu fiquei arrepiado. Porque, nossa, eu tô arrepiado real. Que, tipo assim, foi um vídeo muito pesado. Teve essa questão da Sully, que realmente foi uma coisa que eu vi que eu fiquei, tipo... E tem a questão também do cantor lá do Shiny, que, infelizmente, não vai vir o nome dele aqui agora, mas, tipo assim, era um dos cantores que eu mais gostava. Que essa informação do que aconteceu com ele mexeu muito comigo e também, justamente, ao ver como que os outros integrantes do grupo ficaram. Com certeza foi uma grande perda, porque o grupo não é o mesmo sem ele. Mas, infelizmente, a gente tem que parar para pensar um pouco nessa questão, porque muitas das vezes é a pressão da sociedade, são os comentários feitos na internet que acabam que, tipo assim, ok, lá na frente das câmeras eles estão sorridentes, alegres e tudo mais, mas vai saber o que acontece por detrás das câmeras. Inclusive, tem um caso recente aí que aconteceu lá no Japão, né, com o Misamu, aonde a Mina, é Mina, não é? Que foi fazer lá um toque lá com um dos fãs, a mão dela foi machucada. Ela teve que ir pro backstage urgente, mas, tipo assim, ok, ela voltou com a mão, né, machucada, com ali os aparatos ali, só que a gente também pode propor justamente isso, até onde o fã tem que ir, tanto a questão psicológica do idol, como também até onde o fã pode ir, porque, gente, existem limites para tudo, né? Acho que um idol também muito, que não tem muito tempo, né, que aconteceu a questão dele se desviver, foi o Moonbin do Astro, que inclusive foi assim, quando aconteceu eu fiquei totalmente assim arrasada, porque o Moonbin era um idol que eu seguia, né, que eu via tudo que ele estava envolvido, eu curtia, eu via, então isso acabou mexendo muito, muito, muito comigo na época. E acho que a cultura do cancelamento, né, em si, é uma cultura muito, como eu posso dizer, muito, muito maldosa, porque erros, né, acho que é bom a gente falar assim, erros qualquer pessoa pode cometer. Ninguém é perfeito, né, todo mundo aí, uma hora ou outra vai dar um deslize, e o importante é que o ser humano, ele pode aprender. Né? Ele errou aqui, mas lá na frente ele pode estudar, ele pode fazer uma coisa melhor para poder não errar mais. Então, essa questão da Sully, por exemplo, foi muito isso de cancelamento, comentário de ódio, hater, que teve essa live mesmo, né? Isso, inclusive, é muito comentado. Toda vez que sai alguma coisa a respeito dela, o pessoal lembra muito dessa live. Que houve. A atriz, né, a Kim Seron, que foi o gancho aqui para a gente falar, ela foi, assim, canceladíssima na época. A gente sabe, né, que beber, sair, enfim, é perigoso e tudo, mas o quanto isso, tipo assim, o quanto também a gente não está errado, né, tá, em falar mal, em criticar, em xingar, né? Eu acho que isso é uma coisa até mesmo para a gente pensar em si próprio. Às vezes, quando a gente vai criticar uma pessoa, vai falar mal de uma pessoa, até discutir, fazer comentários maldosos na internet, tipo, o que é que isso vai fazer na minha vida? Inclusive, né? Isso é uma pauta muito interessante, e a gente pode até abordar isso em outros episódios posteriores, sobre justamente mensagens de ódio, sobre idols, artistas, atores, enfim, que perderam a vida justamente por comentários exagerados na internet. Então, tipo assim, é algo que vale a pena a gente colocar em debate, porque a saúde mental, hoje em dia, está muito mais frágil, justamente por causa disso, por causa da facilidade que a gente tem de acessar o ódio. Porque se a gente não souber
aonde está pisando na internet em específico, inclusive na rede social chamada Twitter/X, a gente acaba, tipo assim, absorvendo muita coisa ruim da nossa vida. Então, é algo bacana da gente realmente abordar. E, inclusive, aqui, nesse caso aqui dos idols, por exemplo, tem toda essa questão, né? As pessoas acham que as pessoas não podem estar mudando de opinião, as pessoas não podem estar vindo aí a Se desculpar. exatamente, não dar uma segunda chance. Obviamente que existem casos e casos aqui, né? A gente não pode generalizar tudo. Mas existem alguns casos que a gente, tipo assim, tem que dar um pouco ali de atenção, vamos dizer assim. Isso, a gente não pode passar pano para tudo. Obviamente, também, não. tem coisas ali que não dá. Temos que focar aí nessa parte de dar uma segunda chance e esperar. Porque realmente o que cura ali em relação a isso é o tempo. A gente tem que esperar para ver se a pessoa amadureceu, se houve uma evolução, ou a pessoa está só disfarçando para poder amenizar ali a situação, né? E limpar a imagem e depois fazer a mesma coisa ou pior. Exatamente. Acho que a pessoa mais apta, né, a estar falando sobre isso é a nossa querida Marcela, psicóloga, né? Então, a gente queria trazer esse assunto justamente para puxar, né, para essa questão da saúde mental, né? E Marcela, por favor. Vocês terem falado de cancelamento, de alguns comentários de ódio, realmente faz todo sentido, mas para mim, quando se trata dessa questão do acidente dela, eu não consigo nem elaborar algo de ódio, porque me parece tão claramente que é alguém que não está bem. Dá para você perceber que ela não estava bem. E eu vi algumas pessoas reclamando que a imprensa deu muito foco sobre o fato dela ter feito autoextermínio no dia do aniversário dele, mas não existe nada mais simbólico do que isso. Ela queria mandar uma mensagem para ele. Exato. E parece muito que, supostamente, existia algo de muita dependência emocional ali. Não parecia uma relação saudável. Mesmo que eles não estivessem namorando, existia alguma hierarquia entre os dois. Uhum. Existia algo que ela sentia que ela não conseguia ser o suficiente para aquilo. Existia uma relação de poder também, né? Porque, Exatamente. primeiro, por ele ser mais velho que ela, 5 anos mais velho que ela, em algumas idades, aparentemente, não parece ser nada, mas ela tinha 15 anos. 15 anos, a pessoa não tem uma mentalidade formada, não tem ainda muita noção do que é certo e errado, ou então tem a noção do que é certo e errado, mas escolhe o que é errado diante das crenças nela, né, diante do que aprendeu ali na educação na família, por conta de escolher o errado para poder conseguir um sucesso, conseguir o superior ainda, né? Ali, né? Então, assim, a gente não entende bem, assim, o peso das palavras que ele pode ter falado para ela, no peso e a relação que ele já era um chaebol antes de começar a atuar, ele já vem de uma família muito rica. Depois da atuação, desde os primeiros doramas aí que ele começou a trabalhar, eu me lembro dele no dorama Dream High, que o dorama é de 2011, 2012, mas desde daqui 15, 20 anos atrás, ele já era famoso, já era reconhecido na mídia, e ele tinha uma posição de poder muito grande. Ela ser uma mera atriz, vamos colocar isso entre aspas, e ele ser, mesmo ela com 15 anos, ali menos 15, 10 anos, 15 anos, e ele ser um CEO super renomado, super famoso, já dá uma posição de hierarquia, mesmo se não tivesse relacionamento amoroso nenhum entre eles. Então, eu vou corrigir minha informação aqui, que realmente eu vi errado. Eles tinham mais de 15 anos de diferença de idade, ele tinha 27 anos e ela 15. Então, a diferença é muito maior, né? Então, ele já era adulto e ela, bem novinha, claro que essa questão aí tem uma hierarquia muito maior ainda, né? Por ele ser bem mais velho também. Todos esses pontos ali colocam ele em um poder, em um nível, vamos dizer assim, de status, de fama e de, querendo ou não, poder aquisitivo e poder também de ter voz
muito maior do que ela como, não vou dizer uma mera atriz, mas eu vou dizer assim, ela como atriz iniciante ali na carreira dela, de 10, 15 anos. Quando ela tinha 15 anos, ela já tinha feito alguns trabalhos. Exatamente. E provavelmente, quando a gente fala sobre K-pop e sobre esses idols, eles sofrem uma pressão que não para. Assim, eu acho que deve ter 3 pessoas que se preocupam, nossa, você tá bem, você tá feliz, você tá se sentindo saudável, está se alimentando bem, mas acho que a maioria é fãs pressionando, pessoas querendo ganhar dinheiro em cima deles, então deve pressionar o dobro. Então não tem como falar que é uma vida fácil. Às vezes eles estão nos dando aquela felicidade ali, mas por trás tem muita coisa ruim acontecendo. A gente vê muito caso aí de empresa explorando, né? Idol. Aquela dívida que não paga nunca. Isso, as dívidas de trainee, a gente vê também muito essa questão de que fica tipo. Ai meu Deus, esqueci o nome. Dívida de trainee, explorando idol. E bater quando bate. Sim, minha filha, agressão. A gente também já viu o caso. Já. E supostamente não, porque isso aí tem caso confirmado. E a gente também já viu, né, muita empresa fazendo agressão, além da. Eu acredito que agressão mental, né? Psicológica, né? A agressão psicológica já tem muito ainda e continua tendo. E a gente já teve casos aí também de chegar à agressão física, inclusive com trainees. Inclusive, um caso recente, e que teve um desdobramento, que só tem um desdobramento ainda, mas teve uma conclusão atual que não agradou todo mundo, inclusive eu fiquei pistola, que foi justamente a questão da NJZ e a Adore, mais a Hybe, aonde elas, né, estavam aí numa luta judicial tremenda entre as empresas, justamente pela forma como elas eram tratadas na empresa delas. Elas eram claramente desrespeitadas. Então, tipo assim, a gente já pode utilizar isso como exemplo. E, infelizmente, né, como sempre, a justiça ponderou para o lado mais forte. Que, na verdade, tinha que ser pro lado delas. Porque elas, como idols, sem muito ou quase nada de benefício, o pouco que elas tinham e elas quiseram ali reivindicar não foi ouvido. Então, tipo assim, já é algo que a gente pode também puxar aí também, porque pensa no psicológico delas. O tanto que elas devem estar desgastando, o tanto que elas se desgastaram nesse processo, para não chegar numa conclusão agradável. Para não chegar numa conclusão aonde, tipo assim, tivesse o ganha-ganha, tanto entre elas quanto para a empresa. Porque até então, justamente pela Adore ser uma empresa grande, e pela Hybe também, acabou que elas voltaram para a empresa. Agora vai lá saber como é que vai ser o futuro delas. Né? E eu, como grande fã, gosto muito delas. Eu quero, tipo assim, o bem de todas. Eu queria que o bem delas não fosse lá. Mas, ainda bem que elas, inclusive, anunciaram agora a pausa na carreira delas. Não era o que eu queria. Mas espero que novas informações cheguem aí e sejam informações boas. Se forem para continuar na empresa, que seja fazendo uma coisa que elas gostem e sejam ali bem recebidas, sejam bem quistas na empresa. Outro caso que aconteceu mais ou menos recente foi daquela empresa do grupo Beijing, que a menina foi expulsa, né? Logo após vir a público falar que tinha sofrido assédio. Assédio moral, assédio sexual pela parte do dono da empresa, se não me engano. Supostamente, gente, eu não sei se foi pelo CEO mesmo, mas foi assim, uma pessoa de alto escalão, e a moça, quando ela fez a denúncia, ela foi tirada. E logo após, assim, pouco tempo depois, como uma forma de encobrir, né, porque quem é fã, e supostamente existe gravação, né? Foi expulsa. E isso, teve essa gravação mesmo. Aonde, tipo assim, na gravação, supostamente aí, o rapaz que estava falava com ela que queria muito que ela fosse namorada dele por um dia. Eu vi lá. E que ela pedia para ele esperar pelo menos o final das promoções do mini álbum que ela tinha lançado de debut. E que ela estava super feliz, as meninas do grupo falavam que ela estava super feliz, que ela queria muito isso. E tipo assim,
eu vou falar por mim mesmo. Depois desse acontecimento, as meninas vieram em comeback, mas eu não consigo consumir mais nada delas. Eu sei que as meninas não têm culpa disso, que elas estão ali apenas, né, seguindo ali o que foi contratado. Só que Tem eu não contrato, consigo. né? E também tem a questão do 50-50, né? Que inclusive o grupo foi todo reformulado justamente porque as meninas anteriores entraram na justiça contra a empresa, acabaram perdendo e agora elas têm uma dívida para pagar com essa empresa. Então, tipo assim, é difícil, viu? Acompanhar o K-pop, acompanhar a indústria coreana é algo que a gente tem que estar preparado para ver. Mas não é só a indústria coreana, não. Sim. Se você for revirar e a indústria americana pariu essas atrocidades que a gente vê no K-pop. Essa gente, tipo assim, supostamente, né, o que foi colocado aí que o Justin Bieber, né, sofreu isso, tudo. pedir. Isso. Dá então, pra fazer assim, a gente tá vindo aí, ou seja, o que nós, né, meros mortais, vimos em relação da grande indústria de entretenimento, que é uma indústria extremamente podre. As né, portas da podridão estão se abrindo agora. Hoje eu entendo quando eu ouço falar que algum famoso tá em crise, tá abusando de drogas. Às vezes ele tem que fazer coisas que o diabo duvida para conseguir benefícios dentro da empresa, benefícios com a gravadora. Então, assim, infelizmente... É uma situação muito... Acho que para a gente concluir, né, o episódio de hoje, eu queria que Marcela, né, desse algumas palavras, ela como psicóloga, né, o que a gente pode fazer, principalmente o que a gente pode fazer para ajudar, né, a saúde, nossa saúde mental, enfim. Assim, na verdade, a gente sabe que existe um longo histórico de negligenciar a saúde mental. Então, às vezes, quando esses idols ou esses famosos vão procurar um profissional da saúde mental, eles já estão num nível muito difícil, ou então nem procuram e acabam tendo esse final triste. Mas o que podemos fazer é não negligenciar a nossa saúde mental. Se você está mal, se você não se sente bem, se você está sempre triste, se você está sempre estressado, existe alguma coisa aí e você não pode ignorar. Porque eu sempre falo isso com alguns pacientes, que quando a gente se sente mal e a gente ignora aquilo, a gente quer fingir que não existe, aquilo volta e quando você percebe, às vezes a gente até sabe, nossa, talvez eu esteja com um transtorno parecido com ansiedade generalizada ou com uma depressão, mas você ignora, aquilo pode voltar de um jeito muito pior. É muito comum alguém que tem apenas uma ansiedade generalizada, que já causa muito sofrimento, negligencia, não procura tratamento, não procura um psiquiatra ou um psicólogo, e aquilo se torna uma depressão, ou se torna alguma coisa tipo toque, ou então um transtorno de pânico. As coisas vão escalonando. Então a gente não precisa chegar até isso. A gente pode muito bem procurar um profissional e cuidar da nossa vida, da nossa saúde mental, porque toda vida é preciosa. A perda de uma vida é sempre uma grande perda. Exatamente. Inclusive, você pode, inclusive, falar um pouco mais sobre o seu trabalho, onde a gente pode encontrar também mais informações a respeito disso, né? Que, inclusive, no Instagram, seu pessoal, tem muitos vídeos falando sobre isso, né? Sim, meu Instagram pessoal é marceloandrade.pc e eu crio conteúdo lá também para falar sobre saúde mental e coisas da nossa vida cotidiana que nos afetam e às vezes a gente nem percebe. Então, eu falo para vocês me seguirem lá e também podem marcar um atendimento comigo de forma online por lá. Exatamente, porque é a gata da badeira, viu? Então, esse episódio foi um pouco mais curtinho, né? Porque a gente só queria realmente pontuar sobre isso, porque vale muito a pena a gente chegar e falar um pouco sobre esse caso que está quente, vamos dizer assim, e justamente é algo bacana da gente chegar e falar, porque muita gente passa por isso, não somente idols, então pra gente também ver que, além de serem idols, eles também são humanos, todo mundo passa por isso, então sempre importante termos aí acompanhamento médico, caso a gente tenha algo parecido e outras coisas também relacionadas, porque saúde mental hoje em dia vale muito e a gente precisa muito. Gente, e para encerrar, eu gostaria de indicar para vocês 2 doramas. Um é Uma Dose Diária de Sol, que conta a história de uma enfermeira de um hospital psiquiátrico. E cada episódio trata um
um transtorno diferente. E ela é muito importante. A história dela também, como a personagem principal, ela sendo enfermeira, é o ponto em que ela acaba se negligenciando. Então, a gente tem que observar isso, né? Quando a gente é o cuidador dos outros, a gente tem que lembrar que quem é que vai cuidar da gente. Exato. Isso é muito comum. O outro dorama é o It's Okay Not to Be Okay, ou Tudo Bem Não Ser Normal, que é com o ator que a gente estava comentando a respeito. Ele faz o irmão de um personagem que tem autismo TDAH, não me lembro exatamente. Ele aborda sobre cuidados, né, que a gente tem que ter, e também transtorno mental. Então, como é a família como a família deveria agir diante da situação, né, de como é o cuidado, como você tem que cuidar do outro e como você tem que se cuidar. Então, eu gostaria também de indicar 2 filmes, nesse caso, que justamente ele fala muito sobre o que a gente acabou de abordar aqui, que são o filme Colorful e o Look Back. Colorful basicamente conta ali a história de um rapaz que ele também, enfim, decidiu se desviver, e a gente já passa a acompanhar ele em pós-vida, aonde ele acompanha ali o dia a dia da família dele sem ele, e enfim, ele acaba descobrindo muitas coisas, e que, obviamente, que não vai ser o que eu vou falar aqui agora, que lá no filme em específico ele percebe que existem motivos para se manter vivo, existem motivos ali que a gente pode ainda tentar um pouco mais existir, vamos dizer assim. E o Look Back é basicamente contada ali a história de 2 amigas que se conhecem desde a infância. Elas acabam ali passando a trabalhar, fazer um trabalho juntas, aonde ali basicamente conta até que ponto a gente pode ir à busca de fama. Porque chega um ponto ali que elas estão muito conhecidas e uma delas decide ter um destino diferente da vida dela. Só que a outra não quer que essa menina tenha esse destino, porque até então vai significar o desmembramento da dupla. Ou seja, perda de dinheiro. E aí até onde vai essa questão de fama e amizade. E também, nesse filme, infelizmente, uma das 2 vem a se desviver também. Então, tipo assim, são filmes excelentes, com toda certeza. Se você não tem um psicológico muito bom para isso, não vá atrás desses filmes, porque eles vão acender gatilhos. Mas são filmes muito bons. Muito. Eu quero recomendar um livro muito importante para a psicologia moderna, que é Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Ele é interessante porque ele traz uma abordagem humanista para a saúde mental e, ao contrário dessas questões de gatilho, ele é ótimo, ele é saudável e ele é muito interessante porque quando você está com um paciente com ideação suicida, a gente tem que procurar o fio que ainda liga ele à vida, por mais que ele seja pessimista. E esse livro fala exatamente sobre isso, então eu recomendo. Não tenho como indicar, né, opções tão interessantes como os nossos membros, né, do podcast indicou, mas eu queria indicar uma música muito com uma mensagem muito bonita, que é Stronger, do Cosmic Girls, que faz parte do último lançamento que elas fizeram. É uma música com uma letra muito bonita, que eu acho que quem está passando por um momento difícil, né, talvez seja alguma, né, uma faísca ali que ajuda, um encorajamento. Inclusive, também a gente pode indicar aqui uma música, igual você já deu indicação de música, é Imaginary Friend, do ITZY. É uma boa música também, justamente com essa temática também, né? Sério, amigo? Eu nunca percebi isso. Sério, gente? Terminei. Alguém mais indicar a música? E, então, encerramos aqui o 2º episódio do nosso podcast. Agradecemos muito pela sua companhia aqui até então. Espero que as informações que a gente compartilhou aqui você possa estar enriquecendo mais nos comentários e também nos acompanhando nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, na nossa página do Facebook, nos comentando, seguindo e também nos dando aí algumas indicações de pautas futuras também, as quais vocês queiram que a gente aqui possa confabular sobre. Agradecemos a sua companhia e nos vemos na próxima. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.